gente fala em comunicação, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Até porque existe a inibição, existe a timidez. Hoje, com as mídias sociais, a gente acaba falando com todo mundo, mas não pessoalmente. A gente fala virtualmente. Então, a gente não consegue expressar. E não sei se você já percebeu, mas uma boa parte das pessoas não sabe falar, não sabe. Elas ficam nervosas, elas ficam apreensivas. Eu espero que não seja o teu caso. Porque se for, a gente precisa mudar isso. Então, comunicação, quando a gente fala de comunicação, para o nosso negócio, ele é fundamental. Se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue vender, você não consegue falar o que as pessoas têm que fazer, enfim, você não consegue manter as pessoas perto de você. Então, é aquela tua história. Se você não conseguir explicar o que você faz, como que alguém irá querer comprar o teu serviço? Concorda comigo? Claro que concorda. Então, assim, comunicação, todo mundo tem essa dificuldade e é um problema comum entre os profissionais. Eu mesmo, no início, até tive um pouquinho de problema, mas muito pouco. Na verdade, eu sempre adorei falar, eu sempre adorei conversar, eu sempre adorei fazer um monte de coisa. As pessoas até falavam, segura a onda. Eu gosto de falar. O que eu precisei trabalhar foi o contrário, aprender a escutar mais. Ok? Então, eu separei para vocês aqui algumas sugestões para você poder falar melhor. Então, a primeira é, seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais importante que a sua naturalidade. Então, quando você for falar, você tem que estar relaxado, à vontade. E para cada público tem um jeito de falar. Até mesmo o som, o tom, a forma como você vai fazer a dicção, ela é muito importante. É o que eu estou fazendo agora. Não pensem vocês que é fácil gravar olhando para uma câmera, porque não é. Não é. Uma coisa é você falar com pessoas, outra coisa é você falar com ninguém. Mas no caso aqui, eu estou falando com você e eu sei que você está prestando atenção em mim. Então, primeira coisa, seja você mesmo. Eu estou aqui, ó, estou no meu conforto. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Estou nem aí. O importante é que eu quero que você entenda a mensagem que eu estou passando para você. Isso é o mais importante. Depois, pronuncie bem as palavras e sem exagero. O que eu quero que você faça é, dependendo da pessoa que você for conversar, tem pessoas que elas não gostam de gírias. Tem pessoas que elas querem ouvir a palavra até o final. Você já reparou com as mídias sociais, hoje todo mundo corta as palavras? Hoje o símbolo representa uma palavra. Aqui no mundo real não pode ser assim. Você tem que falar. Se você não falar, já era. Até porque uma boa parte das pessoas que você vai atender, elas não estão nem aí para as mídias sociais. Você acha que meu pai tem Instagram? Você acha que minha mãe tem Instagram? Elas querem que se exploda isso. Elas querem ouvir você falar, porque ela confia e ela quer olhar nos seus olhos. Tá ok? Depois, fale com uma boa tonalidade, de acordo com o ambiente. Que nem agora, eu estou num ambiente aqui que eu não preciso falar alto. Eu falo num tom de voz que está sendo agradável para você e agradável para mim. Não cansa a minha voz. É a mesma coisa. E quando você estiver com o teu cliente, leve ele para um ambiente onde você consiga manter uma tonalidade boa. Beleza? Bom, fale com uma boa velocidade, de acordo com o que você quer passar. Então não pode ser nem rápido e nem devagar. Vai numa sequência boa, que nem eu estou fazendo aqui, ó. É um ritmo legal. Você não está entendendo? Ótimo, é isso. Isso é uma boa velocidade. Depois, tenha um vocabulário adequado ao público. Você não vai conversar com o idoso usando, o senhor é bonitinho, vai fazer exercício. Para com isso. Isso é coisa de amador e você não é mais amador. Você tem que ser profissional. Beleza? Joia, vamos continuar. Atenta-se à gramática. Gente, a língua portuguesa é difícil. E hoje está ficando mais ainda porque vocês não lê livro. Você não lê livro, não lê artigo, não lê revista, não lê nada. Fica só com essas coisas de blogueirinha aí, de Facebook, Instagram, você vai se ferrar. Para com isso. Você tem que ler. Quem lê tem bom vocabulário. Obviamente que aí vai ter uma boa gramática. Eu erro às vezes. Claro que eu erro, eu sou ser humano, você também. É normal. Mas a gente tem que tentar diminuir o máximo de erro possível. Depois, tem uma postura. Você tem que estar relaxado. Você não pode estar tenso. Você tem que estar relaxado, normal. A pessoa tem que perceber que você está bem. E aí ela vai ficar bem. Ok? Depois, sua fala tem que ter início, meio e fim. No primeiro momento, escute mais o que a pessoa fala. Depois você vai falando. Mas ela tem que ter o início e meio e fim. É o que eu tenho feito.
Você não tem visto os vídeos? Eu não começo, não tem o início, o meio, o fim? É isso. Tudo tem um início, um meio, o fim. Para que as coisas possam dar certo. E fale com emoção. Você tem que falar que você está... Sabe, você tem que demonstrar interesse, tem que mostrar envolvimento pelo assunto. Meus olhos brilham. Você já percebeu isso? Se você já me conhece pessoalmente, você sabe como eu sou. Eu gosto de sentir as pessoas. Eu gosto de muito mais. Eu gosto de ir muito mais além. Por quê? Porque eu curto o que eu faço. Eu tenho muito paixão pelo que eu faço. Eu não escolhi educação física para ser mais um. Eu escolhi para ser um. Então, eu faço com vontade, eu gosto, eu presto atenção, eu quero. É a mesma coisa, se eu pudesse, eu entrasse pela essa câmera aqui, eu ia sentar na tua frente para poder te escutar. Ainda um dia eu vou fazer isso. Não sei quando, mas a gente vai se encontrar ainda por esse Brasil. Mas fale com emoção. Então, essas são as sugestões que eu te dou para que você possa falar melhor. Se você seguir esse roteiro, legal, treine em casa. Pega o espelho e começa a conversar com ele. Só fecha a janela, senão os caras vão te achar que tu é maluco. Mas começa a fazer assim, que você vai ver que vai ficar legal. E lembre-se, comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Você está me entendendo? Ótimo, então vamos seguir em frente. Quais são os fatores que interferem no processo de comunicação? Veja só, quando eu estou conversando com alguém, tem algumas coisas que podem interferir. Primeiro, os valores pessoais, opiniões formadas, desinteresse, desconfiança, modos diferentes de interpretação, o conteúdo da mensagem, coerência e a coesão não está legal, a pressa de eu querer passar as coisas ou da pessoa, momento inadequado, locais barulhentos, excesso de informação, tudo isso pode interferir no teu processo de comunicação, tanto o seu como de quem está te ouvindo ou alguém que queira falar. E eu tenho certeza que alguma coisa ou vários deles já aconteceu com você. Então, fique atento a isso. Escolha lugares que você consiga passar a mensagem, que a pessoa fique prestando atenção em você e que ela entenda que aquilo é só você e ela. E quando você estiver atendendo, é a mesma coisa. Porque você vai estar comunicando e você tem que estar sempre atento a ela. Legal? Então vamos lá. Quando a gente fala em marketing de comunicação, é você unificar tudo que você ou a empresa comunica. Então isso é marketing de comunicação. Para quê? Para que você garanta que a voz seja sempre a mesma, independente do formato, do conteúdo ou canal escolhido. Perfeito isso? Então, isso é marketing de comunicação. E aí nós temos um emissor e um receptor. E aí a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, às vezes, você está emitindo e o teu cliente está recebendo. E, às vezes, troca. Às vezes, essa linguagem ela é feita de forma verbal, mas ela pode ser feita de forma não verbal. Ela pode ser feita de gesto. Por exemplo, você está bem? Ele faz isso. Olha, eu fiz verbal e não verbal. Captou? Então, atente a esse tipo de comunicação. O Albert Mehrabian, ele falou que a comunicação é assim, as palavras representam 7%. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar. E a linguagem corporal representa 55%. Seria a postura, o gesto, o contato visual e o tom de voz 38%. Então se você analisar friamente, as palavras que nós vamos falar, elas têm que ser sempre positivas. Tem que ser sempre palavras que as pessoas se sintam motivadas, que a gente faça elas ficarem sempre interessadas. E aí a gente reforça com o nosso tom de voz e com nossa linguagem corporal. Por exemplo, eu quero que você seja o melhor. Captou? Então, isso foi uma comunicação de palavra, de linguagem corporal e tom de voz. É assim que você tem que fazer quando você estiver vendendo o teu serviço, quando você estiver atendendo, quando você estiver perto de pessoas, você tem que estar sempre usando a comunicação a teu favor. E aí a gente tem que entender o porquê que é importante cuidar da aparência. Então assim, quando as pessoas nunca te viram, que é a primeira vez, em 3 minutos que ela olhar para você, ela vai ter a sua primeira impressão. Por isso, sabe aquele ditado? A primeira impressão é que fica. Aí tem gente que olha para você, mas você naquele momento estava fazendo alguma coisa errada ou fazendo algo que não, sei lá. Enfim, aquele momento não foi um momento legal. Aquela imagem vai ficar para sempre. Aí ela pode achar você arrogante, vaidoso, metido, chato, ou então inibido, tímido. Vocês entenderam? Então, toda hora a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a primeira impressão é que fica. E isso leva até 3 minutos.
Tá ok? Até 3 minutos. O que as pessoas observam? A primeira coisa que elas observam é a roupa. Então, todo dia, quando você for trabalhar, atender, não me interessa onde. Cara, vá sempre vestido. Eu não falei em roupa de marca, eu falei numa roupa limpa, numa roupa adequada ao serviço que você faz. Beleza? Depois, a voz. Eles querem ouvir a maneira como você fala. Imagina se eu estivesse falando assim para você: olha, meu amigo, nós estamos aqui. Captou a voz? Não tem nada a ver. Você tem que ser aquilo que você é. Lembra? Tua essência, marca pessoal. É isso aí. Sotaque. Se você tem sotaque, usa. Não fica tentando imitar o sotaque dos outros. Beleza? Cheiro. Cara, às vezes você sai de casa às 6h30 da manhã e vai chegar, sei lá, 8 da noite. Durante o dia você deu aula no sol, no calor, na rua, na chuva, sei lá onde for. Você vai ficar com cheiro. Então você tem que ter cuidado. E outra coisa, você não pode usar um perfume muito forte, porque às vezes as pessoas têm alergia. Então tem que ser algo moderado. Outra coisa que elas observam, aperto de mão. Eu quero saber onde está escrito que o desgraçado tem que apertar a tua mão e quebrar a tua mão. Já reparou que tem homem que chega e aperta a sua mão com força? Não precisa disso. Um aperto de mão não é quebrar a mão do outro, é você simplesmente apertar a mão. Mulher já é diferente. Você vai apertar a mão dela e escorrega, é diferente. O ideal é que você tenha um aperto de mão que não seja nem forte, nem leve, mas que você ali esteja como se estivesse fazendo um acordo. Hálito. Cara, você tem que beber água, tem que comer alguma fruta durante o dia, chupar uma bala, e às vezes o teu cliente também tem mau hálito, e ele vai observar isso. Então sempre tenha algo para que mantenha teu hálito em alta e você não afaste clientes, tá bom? Outra coisa, elegância. Elegância é a maneira como você se porta, é a maneira como você usa o que você tem. Isso é ser elegante. Você já viu que tem umas pessoas que elas são feias, mas elas são elegantes? E tem gente que é bonita e elegante? Aí é a sorte da natureza. E eu espero que seja você. Mas elegância é você ter uma postura, é você ter... as pessoas olharem para você e perceber que você está sempre bem. Uma pessoa com confiança, ela é elegante. E a face. Quando você está bem, tudo funciona bem. Tudo está ótimo. E você olha para a pessoa, quando a pessoa é confiante, que a pessoa ela está sempre fazendo coisas boas, que ela está entregando a coisa de melhor, ela está assim, ó. Ela está confiante, que nem eu tô e que nem você vai ficar. Então, cuidado com a sua aparência. Captou isso aí? Primeira impressão que fica. Então, que seja uma impressão sempre boa. Eu separei para vocês comportamentos verbais e não verbais. Às vezes a gente não se atenta a isso. Então, por exemplo, comportamento verbais negativo. Quando a pessoa não olha para você, significa que ela está indiferente com você. A pior coisa que tem é você ficar conversando, olhando e a pessoa olhando para cima, para baixo, para o lado. Ela está indiferente. Outra coisa, uma mão sobre a outra, significa que ela está na defensiva. Lembra da barreira de futebol? É isso aí. Braços cruzados. Já viu pessoas dando aula assim, braços cruzados? Significa que ela é uma barreira com quem ela está falando. Por quê? Se você chegar, ela faz isso. Postura tensa. Já reparou que no final do dia, isso aqui seu tá aqui em cima, quase grudar na tua orelha? A pessoa tá assim, ó, ou você tá assim? Significa o quê? Que você tá tensa, você tá retraída. O pé aponta para longe de quem está falando. Ou seja, eu estou conversando com você aqui, mas os meus dois pés estão virados para lá. Porque assim que você parar de falar, eu saio andando. Tá ok? O pé para trás significa que eu não quero escutar. Isso acontece muito, é muito engraçado. Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa dá um passo para trás. Você vai mais para frente e ela dá outro passo para trás. Significa o quê? Que ela não quer te escutar. E movimentos repetitivos é ansiedade. Já viu as pessoas que elas pegam o celular hoje e ficam toda hora mexendo? Isso é ansiedade. A pessoa fica colocando toda hora a mão no bolso. Ela acha que tem alguma coisa. Isso aí, tudo é uma ansiedade. Então você tem que se ligar nesse comportamento, porque aí você sabe como a pessoa está. Por outro lado, quando a pessoa está olhando para você, significa que ela está interessada em você. Que nem agora, você está grudado olhando para mim porque você está interessado no que eu estou falando. É isso aí. Isso é um comportamento verbal positivo. Quer ver outra coisa? Mão entrelaçada, disposição para ouvir. Você já viu essa posição aqui, ok? Postura inclinada para frente, atenção. Você quer escutar, você quer ver, você quer ficar perto. Pé apontado para frente, você quer atenção. O homem, quando coloca a palma da mão, e a mulher, quando começa a afagar o cabelo, significa que ela vai fechar o negócio. Pode reparar isso. Se você estiver num lugar falando com o homem, explicou como é o teu serviço, como funciona, e ele colocou a mão para cima, pode fechar o negócio. A mulher,
Interessou e começou a passar a mão na cabeça dessa maneira aqui no cabelo, pode fechar o negócio. Acabou. Já tá fechado. O que você fizer, fechou. Tá bom? Então eu separei para vocês aqui uma comunicação clara e eficaz, algumas coisas. Primeira coisa, tem uma meta. Tudo nessa vida tem que ter uma meta. Você não quer ser o melhor personal trainer da sua cidade, da sua região, do teu estado, do teu país, do mundo, seja lá? Isso é uma meta. Depois, inclua seu interlocutor no assunto. Ele também tem que falar. Você fala, ele fala. Você fala, ele fala. No primeiro momento, você escuta mais ele. E depois você começa a tentar entender o que ele quer te falar. Mantenha sempre o respeito. Lembra? Às vezes você é mais novo do que a pessoa que você está conversando. Então existe um respeito. Pergunte mais, perguntas objetivas. O que lhe incomoda, por que incomoda, o que ele gostaria, como que ele gostaria, em quanto tempo ele quer perder peso, ganhar músculo. Essas são perguntas úteis. Depois, fique atento ao tom. Porque quando essa pessoa fala com muito baixo, ela está tímida. Se ela fala muito alto, ela está apreensiva. Então a gente tem que se ligar. Então tente acalmar. Por isso que geralmente quando a gente vai fazer uma comunicação, sirva alguma bebida, uma água, um suco, um chá, sei lá, um café, alguma coisa. Cuidado com a linguagem corporal. Às vezes você está falando, a pessoa faz assim. Não, isso não. Atente-se à linguagem corporal. A gente acabou de falar de algumas. Faça críticas objetivas. O que é crítica objetivas? Por que você quer contratar um personal trainer? Você não teve uma experiência boa com um professor de educação física dentro de uma academia, um professor de academia? E aí você explica, talvez você não esteja, porque lá ele não deu atenção somente para você, ele tinha que compartilhar com outras pessoas. Ou seja, explica para ele diversas situações. Entendeu como que é? Depois, argumente com exemplos. Fale de coisas que você faz, coisas que ele tenta fazer ele imaginar como ele vai ficar, o que vai acontecer. Use e em vez de mais. Mais significa porém, talvez, não. Use e aí você usa sempre essa palavra, tá bom? Não fique na defensiva, não. No primeiro momento você escuta e depois você vai tentando vender o que você quer. Essa é a ideia, essa é a comunicação. É você fazer a pessoa entender o que você quer, tá ok? E pratique empatia. Empatia é algo que ou você tem ou você não tem, mas eu sei que você tem, tá ok? Eu separei para vocês aqui um slide bem legal, que é um mix de comunicação. Então lá tem publicidade, propaganda, promoção de venda, relações públicas, venda pessoal, marketing direto, materiais educativos, design corporativo e web marketing. É só você dar uma olhada nisso e olha que coisa engraçada. Você vai falar assim, nossa, eu já fiz isso, e você não sabia como era dividido isso. Mas eu coloquei isso aqui para você. Por quê? Porque eu quero que você se dê bem. Eu não quero esconder nada. Quando a gente criou esse conteúdo aqui, foi pensando em oferecer tudo o que eu fiz e deu certo. E eu quero que isso dê certo para você também. Então, pega tudo isso que eu falei agora, bota a cabeça para funcionar, bota em prática, porque comunicação é isso. Ok? E eu quero que você se comunique. E, aliás, melhor, depois que você assistir isso e colocar em prática, daqui a 30 dias eu quero que você mande uma mensagem para mim falando o que aconteceu. Vou ficar aguardando, hein?